Dia, boa tarde e boa noite para você que está vendo esse vídeo. Eu sou Emanuel Lima e hoje eu te ensinarei sobre Inconfidência Mineira. No século XVIII ou no século XVII, se não me falha a memória, mas no século XVIII mesmo, foi descoberto ouro em Minas Gerais. As primeiras jazidas de ouro foram encontradas as primeiras jazidas foram encontradas por bandeirantes paulistas. O ouro, as primeiras jazidas. Certo, foi encontrado por eles, então todo mundo passa, nossa, tem ouro. Várias pessoas foram atrás desse ouro, foi chamada a Corrida do Ouro, certo? Então todo mundo foi lá no buscar esse ouro, tanto que ainda no século XVIII, ao descobrimento do ouro, ao descobrimento das primeiras jazidas de ouro pelos bandeirantes paulistas, os bandeirantes paulistas vão travar uma guerra com os soldados da coroa portuguesa para conquistarem o ouro. E quem vai sair ganhando, claro, que vai ser os soldados da coroa portuguesa. Certo. E foi chamada a Guerra dos Emboabas isto. Então, voltando em 1785, vamos falar agora de Confidência Mineira, certo? A Confidência Mineira foi uma tentativa de revolta abordada em Vila Rica, atual Ouro Preto. Desculpe, atual Ouro Preto hoje. Hoje em dia é Ouro Preto, mas antes era Vila Rica, certo? Então, o principal motivo que fez a Confidência Mineira surgir, mas só que não surgiu, foi a ameaça da derrama. Não só a ameaça da derrama, como a cobrança de impostos abusivos, certo? Então vai vir dentista, vai vir vários inconfidentes, ele faz essa Inconfidência Mineira, certo? Então aí, a partir deste momento, certo, vai vir poetas, filósofos, etc. Então a partir deste momento, eles vão começar a planejar a Inconfidência Mineira. Porque naquele tempo, o Dom João V, a cobrança de impostos era um quinto, que cada região deveria pagar 20% de todo o ouro. Tinha que pagar. Aí em 1785 chegou essa notícia que ele ia aumentar uma derrama, ele estava colocando uma derrama, que era toda região que tinha conquistado o ouro tinha que pagar 100 arrobas de ouro, que dá 1.200, se não me falha a memória, 1.200 quilos de ouro anuais. Muito ouro. Isso vai gerando muita revolta. Então eles vão planejar a Inconfidência Mineira. Certo. Tanto que ela começou em 1789, mas só que ela não aconteceu. Enquanto eles estavam planejando a Inconfidência Mineira, estava acontecendo lá na França a Revolução Francesa. A Revolução Francesa. Aqui uns tempos a gente vai aprofundar mais nisso, tá? Mas só que não aconteceu. Ok, certo. Então vai vir vários inconfidentes, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Padre Rolim, Joaquim Silveira dos Reis, Joaquim José da Silva Xavier e mais 9 inconfidentes. Eles queriam tornar Minas Gerais estado independente, tanto que fizeram até a bandeira que está em latim, que se não me falha a memória, é a bandeira de Minas Gerais, que é Libertas Quaes Era, que é liberdade ainda que tarde, porque eles queriam a liberdade de Minas Gerais antes que fosse tarde demais. Certo? Então vão mandar aí E eles queriam promover várias coisas, eles queriam que o rei, eles que planejavam uma pessoa assim, certo?
Então eles queriam ter coisa, eles queriam criar várias coisas, eles queriam criar a Casa da Moeda, eles queriam tornar mesmo Minas Gerais um estado independente. Certo. Ok. Voltando aqui para essa confidência, voltando aí para a coroa portuguesa, aquelas pessoas que não conseguiam pagar o ouro, os soldados da coroa entravam nas casas e pegavam os pertences das pessoas mesmo que não tinham dinheiro para pagar. Então foi enviado um Visconde de Barbacena para ajudar o rei se coloca ou não coloca essa derrama. Então ele foi enviado lá, mais que nada, e tá uns fazendo a cabeça dele. Não, faça mesmo isso, coloque, porque assim a gente vai sair da pior, porque no final do século XVIII, o ouro já estava diminuindo, então ele achava que era contrabando e era o mesmo, e era mesmo. É aquelas pessoas que pegavam contrabando ou era morto ou era enviado ao território africano para lá tornarem escravos, se tornar escravo. Certo. Ok. Então vai ter todas essas coisas aí. E chegamos em 1789. Hora de colocar a mão na massa. E antes de 1789, eles estavam planejando, eles iam na casa, um era na casa do Silvério dos Reis, um era na casa do Cláudio Manuel da Costa, um era na casa do Padre Rolim e tal, tal. Que era na igreja, mas não, acho que não. Um era na casa do Joaquim José da Silva Xavier, e enfim. Hora de colocar a mão na massa. Então, Silvério dos Reis, né, e outras pessoas mesmo, não me lembro se é confidentes, eles estavam, porque ele devia, né, não só ele como outras pessoas estavam devendo as dívidas. Então ele foi lá, pegou a lista, o nome dos inconfidentes e foi levar assim. Chegou lá e falou, olha, se tu me deres, se tu pagar, se tu pagares assim as minhas dívidas, eu te dou uma coisa que você tanto quer. Estão querendo fazer uma Inconfidência Mineira para poder cancelar essa derrama aí de vocês. Está aqui a lista deles, a lista aqui, o nome de todo mundo. Certo. O que o rei vai fazer? Alguns autores colocam que o rei perdoa as dívidas dele e ele teve que se isolar, que ele estava sendo ameaçado de morte. Outros dizem que o rei não aceitou perdoar a dívida dele, pegou a lista e ele foi preso. Então, mas não só ele como outros, mas ele foi dado como o principal vilão da história da Confidência Mineira. Então o que o rei vai fazer? Ainda no mesmo, né, cuidado. E aí ele vai fazer várias coisas. Certo, aí ele, com a lista dos inconfidentes na mão, o que ele vai fazer? Estava decretada a morte de todos no mesmo ano, né? Mas passaram-se anos. Em 1792, que 11 foram levados ao território africano, ou espalhado pela Europa, e somente um foi morto. E esse um foi nada menos que Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes. E por que só o Tiradentes morreu? Porque ele é o único que decretava a Inconfidência Mineira. Ele é o único que queria mesmo colocar a mão na massa na Inconfidência Mineira. Então o rei, né, ele vai ser enforcado, esquartejado. Ele vai ter a cabeça dele pendurada em poste em praça pública e o resto dos seus corpos vão ser jogados nas estradas de Minas Gerais. E isso como uma lição, a mesma coisa que aconteceu em Felipe dos Santos, que ele invadiu a Vila Rica, incendiando casas de fundição. E ele também foi morto. Como uma lição para aqueles que se rebelarem diante a coroa portuguesa. Sério. Então, hoje em Minas Gerais tem até lá tem a praça onde o Tiradentes foi morto e do lado tem o museu da Inconfidência. Muito legal isso, muito bacana isso daí. Que eu nunca fui em Minas Gerais, mas eu fui já uma vez em Minas Gerais.
passei por lá, mas queria ver, mas só que não deu muito tempo não de... O que é isso? Não deu tempo de ver não. Então ele foi dado como um herói da Inconfidência Mineira, porque teve aquela frase que ele, se ele tivesse 1000 anos, alguma coisa assim, se ele tivesse 1000 anos ele daria para todo mundo ali, mas só que ele não teve esses 1000 anos e tchau, né? Morreu. Certo. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa Inconfidência, né? Dessa minha aula da Inconfidência Mineira. Dá um like aí, o seu like é muito importante. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho. E se você gostou, compartilhe com um colega ou grupos de escola que está estudando Inconfidência Mineira, ok? Ah, e tem estes... Tem também os Revolução Industrial, Revolução Inglesa, tudo no balãozinho aí. Ou se não estiver no balãozinho, vocês pesquisam lá no canal Emanuel Lima, ou vocês pesquisam o assunto que vocês estão procurando, tá bom? Então, tchau, fique com Deus.